Olá, meus amados, graça e paz, passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, nessa sexta-feira, tida como uma sexta-feira santa. Querido, mas eu sei que você que tem tido tua vida no altar, que tem buscado do Senhor, não só numa semana como essa, não só num dia como esse. Claro que nós não sabemos com exatidão se foi num dia, né, de abril, mas nós sabemos que houve um acontecimento que entraria para a história, para mudar a minha e a tua vida, num dia de sexta-feira. Sabe, querido, o Senhor Jesus Cristo tinha um plano na terra. Ele curava, ele cuidava, ele amava as pessoas. Ele era escarnecido, as pessoas não davam crédito ao que ele dizia, como Isaías já havia relatado que quem daria crédito? Sabe, querido, o fato das pessoas darem ou não darem crédito à volta do Senhor Jesus Cristo, isso não muda. Isso não vai deixar de fazer a vinda dele. Ele não vai adiar a vinda dele só porque tem alguém que não está acreditando. Num dia como esse, num horário como esse, já havia a preparação para o enterro do Senhor Jesus Cristo, porque de fato precisava enterrá-lo, porque depois das 18 horas, até o cabo do final do sábado, não poderia trabalhar, não poderia fazer nada, então tudo teria que ser feito muito às pressas. E a Bíblia vai nos relatar, em Mateus, como em Lucas, que o José de Arimateia entrou na frente, comprou essa briga e falou para Pilatos, então deixa eu levá-lo. Envolveu ele num lençol de linho e foi colocar ele num sepulcro que nunca tinha sido usado. Quer dizer, Jesus inaugurou um sepulcro. Sabe, querido, muitas das vezes o lugar que nós estamos, onde vamos, não é de fato aquilo que nos acomoda, mas é aquilo que precisamos fazer ou passar para a realização de um propósito. A realização deste homem era para que era para que você, era para que nós tivéssemos a vida eterna e a tivéssemos em abundância. Sabe, meu amado, a gente vê filmes, o quanto mostra, o quanto o Senhor Jesus sofreu, mas sinta na pele o quanto o mestre sofreu, o quanto o mestre foi envergonhado, o quanto o mestre foi humilhado, desacreditado. Mas ele sabia que ali era um momento, que ele passaria por aquele momento horrível, horrendo de dor. Mas era para cumprimento de uma promessa, era para que você hoje pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Então tudo quanto o Senhor Jesus passou não foi em vão, embora foi doloroso. Nada é em vão, querido, embora seja doloroso, nada é em vão, mas quando está dentro do propósito de Deus, entenda. Estou falando com homens ou com mulheres espirituais. Não adianta a gente fazer as coisas do nosso jeito e querer resultados ótimos, excelentes, que não vai dar certo. De fato, será uma perda de tempo. De fato, o seu tempo é precioso, você vai estar abrindo o ralo e colocando para baixo, mas aqui não. Aqui o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, foi cuidado depois de ter sofrido muito. Toda a vergonha, toda a dor, todo o escárnio, toda a humilhação. Isso foi depois de uma festa, depois de uma ceia. Sabe, querido, muitas das vezes a gente está num momento de glória e de repente nos sobrevêm coisas tão chatas, notícias horríveis. Às vezes não acontece conosco diretamente, mas acontece com um dos nossos, acontece com o nosso semelhante, como temos visto durante essa semana, uma semana que poderia as pessoas mostrar mais empatia uns aos outros, já que estamos falando de uma semana santa, de uma semana que alguém entregou a própria vida para que eu não precisasse morrer. E aí fora a gente vê as pessoas matando e muitas dizem que ainda mata por amor. Eu nunca vi. Eu conheço um homem que morreu por amor. Sabe, querido, por amor a gente abre mão, por amor a gente cala, por amor a gente sai de cena, por amor a gente sai envergonhado, escarnecido. Talvez por amor você precisou sair de um lugar escarnecido, envergonhado, mas tudo que você disse, se ficar bom para eles, está bom para mim, porque nós que temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes vamos dizer isso, está dando certo para eles, não tem problema. O que Jesus estava dizendo é para dar certo, é para ter vida, e esse povo ter vida com abundância, não tem problema.
Mesmo ele ter orado ao Pai e dito: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Sabe, querido, que me faz lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo batizado por João Batista, o Senhor dos altos céus disse: eis o meu filho, aquele quem eu comprazo, aquele que eu tenho agrado. Peraí, como que um pai que tem agrado por um filho pode permitir um filho passar por tanta dor? Querido, faz parte do processo. Você pode ver que ele tinha amor a todos os discípulos e nem por isso eles não morreram de uma forma horrenda aos nossos olhos humanos. Querido, você precisa entender que Jesus sofreu por mim e por você. As pisaduras dele. Sabe, querido, tudo que ele sofreu, tudo que ele sentiu na pele é para que você e eu, hoje, possamos estar escondidos debaixo da mão potente dele, guardado. Ah, mas é claro, querido, a gente tem um Deus que venceu tudo por nós e nós somos afligidos nessa terra de humanos egoístas, prepotentes, egocêntricos, que assentam-se em poderes e ditam onde a humanidade pode chegar. Bobo, porque se Deus pedisse a alma dos nossos governantes, a alma daqueles que estão acima de nós, o dinheiro deles não pagam a salvação, eles não vão entrar na terra prometida por isso, mas por um coração arrependido, uma alma contrita. Sabe que Pilatos disse: eu que não vou entrar nessa briga, vou lavar a mão, bobo. Aquele que se cala diante de uma verdade, querido, está levando uma culpa, está tomando uma sentença em suas mãos. Não cale-se diante de um erro só para agradar alguém. Claro, tenha sabedoria, não vá bater de frente com uma autoridade de uma forma que muitas das vezes nos dá vontade, porque ele tem como até nos dar voz de prisão. Mas nós temos que ser sábios e mostrar para ele que dentro da lei existem regras para ele e para nós. Sabe, querido, o que Pilatos estava dizendo: ei, eu vou lavar as minhas mãos, eu não vou levar a culpa. Mas eu costumo dizer, querido, que o pior não é o que faz, o pior é aquele que está vendo e não faz nada. Pior não era aquelas pessoas que estavam claro, fazia parte do pacote, do processo de Jesus, mas entenda, pior não era aquelas pessoas que estavam ali crucificando, cuspindo no Senhor Jesus. Pior eram os discípulos que diante da verdade se acomodaram com medo de sofrer consequências e calaram a boca. Nós não podemos calar a boca diante do que está acontecendo na humanidade. Estão dizendo aí que a gente não pode expulsar o bicho ruim, que a gente, querido, não cale-se diante daquilo que estão colocando limites na verdade de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, no término daquilo, e lembrando que não foi quebrado um sequer ossinho dele, isso o próprio salmista relatou, isso o próprio Isaías relatou. Sabe, querido, nada acontece com você que não seja sob a vontade de Deus, mas quebrar os ossos dos outros dois prisioneiros, mas de Jesus não, porque havia uma promessa sobre ele. Do Filho de Deus ninguém quebra osso, ninguém quebra nada. Querido, isso que veio sobre você, você pode estar achando que é para sua morte, mas é para um propósito maior. Todo esse processo de dor que você está passando hoje é para a salvação chegar na tua casa, na tua família, sabe, para a cabeça virada do teu marido desvirar, para os teus filhos, para que esse espírito de rebeldia, espírito de andarilho, espírito de droga, de vício. Jesus não veio só para você, Jesus veio para tua casa. Lembra Josué? Josué disse para o povo: se você for servir a deuses estranhos, então tome atitude agora. Se vocês vão servir, pode servir, mas a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Sabe, querido, tem hora que a gente precisa se impor dentro da nossa casa, se impor em tudo que é nosso e não deixar o diabo colocar o dedo no nariz da gente dizendo onde a gente vai chegar. Mas não deu certo para A, não deu certo para B, minha mãe morreu disso, meu pai faliu daquilo. Ei, você é lavado e remido pelo sangue daquele homem que morreu na cruz. Um dia como esse, querido, nas proximidades dessa hora, estava sendo sepultado. E no dia de sábado foi um dia horrendo para todos, porque eles nem podiam visitar o túmulo, tinham que ficar quietos, não podia fazer nada. Tinham que esperar, mas aquelas mulheres ao cabo da madrugada correram para ver o Senhor Jesus. Corre enquanto dá tempo para ver o Senhor Jesus. Vai congregar, vai ler Bíblia, querido.
Não leia a Bíblia só quando você estiver dentro da igreja, ou quando você estiver aflito, vou abrir. Não, tem intimidade com o Pai. Os dias são de dores e nós precisamos estar debaixo, sabe, da orla do Senhor, do manto do Senhor, da proteção, da mão. Não deixe, querido, o diabo falar para você que isso é uma mentira. E aquele homem, querido, então disse: está consumado. Ah, querido, nada mais é, querido, do que estar completo, está pleno, está sadio. Você precisa entender uma coisa: o que Deus tem sobre você é a vida eterna. E só vai sair de sobre você se você largar o caminho de Deus. Não procure fazer as coisas ao teu modo para ter um bom resultado, que não vai dar certo. O processo é árduo, mas o propósito é de vitória. Quando aquele homem levantou o terceiro dia, ah, querido, quando aquele homem levantou-se, quando aquele homem passou mais 40 dias aí sobre a terra, quando aquele homem foi levado aos céus, ele disse que iria para o Pai preparar uma morada para mim e para você, mas que o Pai deixaria o Consolador, o Espírito da verdade. Oh, meu amado, onde o Espírito Santo está, a verdade é anunciada. Talvez a mentira foi contada, assim como contaram mentiras sobre o Senhor Jesus Cristo, porque invejavam aquele homem. Mas, querido, o propósito era bem maior do que o processo. E que processo doloroso, que via amarga, a ponto de um homem orar num monte, clamando ao seu Pai, ao Deus Todo-Poderoso, a ponto que de seu corpo o suor jorrar como sangue. Que dor, que pressão que aquele Jesus não estava sentindo. Talvez você está sentindo uma pressão tão grande que você está dizendo: eu não vou dar conta, eu não vou dar conta disso. Vai dar conta sim, porque o homem que morreu e ressuscitou disse isso para você, que você vai dar conta, que você vai passar. E ressuscitou, está à destra do Pai, como um advogado nesse dia de hoje. E na hora que o Senhor bater o martelo lá em cima e te dar a causa ganha, querido, Ele vai envergonhar o inimigo da tua alma. Essa aflição, essa depressão, síndrome do pânico, essa doença nos ossos, no sangue, essa doença no cérebro, no corpo, nos órgãos, essa inflamação, essa miséria, essa falência. Jesus tem o poder de colocar tudo no lugar. Depois disso tudo, aqueles homens foram usados tão grandemente que nós podemos ver na Bíblia o relato de tantos milagres que os apóstolos realizavam por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para você é que seu Jesus não está pendurado no madeiro com aquela cara sofrida. O seu Deus, o seu Jesus está à destra do Deus Pai. Sabe, querido? E lá de cima Ele já tem um decreto lançado sobre a tua casa. Talvez hoje o seu almoço não foi com a família que você queria. Talvez hoje você não colocou sobre a tua mesa um almoço que você queria. Talvez hoje as portas não abriram para você. O céu parece que ficou tudo negro, igual aquele dia que o meu Senhor morreu. Escureceu. Mas, querido, o que Deus está dizendo para você é que pode ter escurecido mais do que você tinha esperado. Mas quando eu chegar, quando eu bradar, não fica nenhum problema diante da luz que vai pairar sobre a tua casa e sobre a tua família. O Espírito Santo de Deus ficou na terra para poder dar instrução a nós de como orar ao Pai, de como fazer, nos dá força para acreditar. Pega, querido, tudo que você tem, a tua fé, pega e coloca no altar de Deus a tua família. Coloca no altar de Deus. Mas não faça isso só porque essa semana lembra da morte de Jesus. Faça isso nos próximos dias. Faça isso, meu amado. Aproveitando, eu vou
falar algo que alguns já tem uns 4 ou 5 vídeos que eu gravei e quase esqueci hoje de novo. Pega um azeite, separa um azeite na tua casa, consagra ao Senhor e antes de sair todos os dias, unge o alto da tua cabeça. Se tiver um familiar teu na mesma fé que você, unja. A criança, você tem poder sobre o teu filho, unja. Outra coisa, querido, que na mesma semana que eu tinha que ter falado sobre esse óleo, agora as pessoas vão dizer, agora que aconteceu, não importa o que as pessoas vão dizer, eu tô dando o recado. Quando o Senhor me mostrou que era para ungir o alto da cabeça com esse azeite, que eu esqueci de passar para os irmãos, na mesma semana, no mesmo dia, Deus tinha me avisado, falado que era para as mães, para os pais, dobrar a oração aos filhos. Dobre suas orações aos teus filhos, porque o Satanás está sempre nos rodeando e querendo tocar naquilo que nós mais amamos. E vocês viram aí o que aconteceu em Blumenau? Horrível, de cortar o coração. Tem hora que eu não sei nem como orar para que Deus console um coração do pai, do ente querido. Sabe, irmão? Mas o Senhor vai consolar o coração de cada um, vai endireitar o caminho de cada um também, né? Mas o que eu estou dizendo para você é que não deixe de orar para os teus filhos, para que Deus o cubra com o sangue de Jesus e para que os anjos do Senhor acampem ao redor dos teus filhos, seja criança, seja bebê, seja adolescente, seja um homem, é teu filho, ora, dobra as orações, porque o Satanás, ele sabe muito bem onde ferir o ser humano. Então você precisa, querido, também se colocar na linha de frente. Sabe, muitas das vezes a gente quer que as pessoas orem por nós, não é errado, não é isso que eu tô dizendo, mas a gente quer que alguém vença a batalha que é nossa. Jesus não colocou nenhum discípulo para morrer por mim e por você. Ele pediu para o Pai que, se fosse possível, que passasse o cálice. Mas ele não colocou nenhum discípulo para subir naquela cruz, naquele madeiro. Era a função dele. E ele foi como um cordeirinho, caladinho, obedecendo. Com peso, levando uma cruz que não era dele, porque a medida da cruz era de Barrabás. De Barrabás seria a morte daquele dia, né? Então a cruz era a medida dele, foi confeccionada na medida dele. Sabe, mas ali o que Jesus estava dizendo para nós é que eu estou morrendo por todos. Essa é a verdade. Então faça a tua parte, ore, jejue, louve, adore e mantenha-se como um soldado, querido, ligado, ligeiro. Se você for por uma guerra, você não vai ficar dando sopa no meio da guerra. Você tem que ser um soldado ligeiro. E muitas das vezes você vai ter que pegar todo o medo e enfiar no bolso. Porque senão, querido, você volta correndo da guerra. Se você voltar da guerra, existe uma punição para aquele que abandona. Sabe o que o Senhor está falando para nós? É que quando a gente abandona nossas guerras espirituais, a punição qual é? A gente não vence, a nossa casa não vence. Claro que é muito cansativo. Você vê um homem morrer pela humanidade, por essa humanidade, por mim. Egoísta, prepotente, muitas das vezes querendo colocar em primeiro lugar. É isso que é a humanidade, é isso que nós somos. Nós só conseguimos ser um pouco diferente do que os demais porque nós temos o Espírito Santo nos polindo todos os dias. E isso dói, ser polido dói. Não pensa que ser polido por Deus é engraçado e é gostoso, porque não é. Não é, dói demais ser polido. Ser polido, você vê Deus tirando você de cenários que você fazia questão de estar. Deus levando pessoas, situações, fechando portas, quando você lutou tanto para que elas se abrissem. Querido, tudo isso é doloroso e foi doloroso para Jesus, mas Ele assumiu a minha e a tua culpa, para que hoje a gente assuma um lugar de amigo, um lugar de filho. Não deixe que a morte do Senhor Jesus Cristo seja em vão para você e para os teus. Não permita que a tua casa padeça, porque você está simplesmente cansado. Eu sei que cansa, mas Deus coloca pessoas no meio do caminho para te auxiliar, para te ajudar. Lembra o Senhor Jesus Cristo?
pegar um sirineu e falou: ajuda ele a levar aí, ó. Ah, querido, mas aquele homem, sem questionar, ele ajudou. Porque a gente é assim, a gente quer ajudar o próximo, sem questionar, sem perguntar o que aconteceu, onde que errou. A nossa função não é essa, a nossa função é acolher, é trazer para perto, é curar, é ajudar a cicatriz, sabe, fechar aos poucos. Ninguém está precisando que ninguém vai lá e coloca o dedo na ferida de alguém, passando por isso porque pecou, passando por isso porque errou. Porque Jó diz que o mesmo Deus que faz a ferida, ele fecha. Então Deus sabe onde abrir uma ferida em nós. Mas ele tem o poder de fechar, e muitas das vezes ele vai levantar você e eu para curar a ferida de alguém, sabe? Para ser um ombro amigo. Mas não deixa que a Semana Santa te faça pensar na morte e ressurreição, mas que a vida que você tem levado faça você viver e pensar: o que eu tenho sido para Jesus? Porque de fato ele foi tudo para mim, ele é tudo que eu preciso. Não existe, querido, ouro nem prata que pagaria o feito de Jesus por mim e por você naquela cruz. O que Jesus está dizendo para você é que o processo é de verdade, ele é árduo mesmo, dá vontade de desistir. A gente até fala pro pai: pai, passe de mim esse cálice. A gente até vai contar com os amigos, e quando a gente vai ver, os nossos amigos estão dormindo, como o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos. Poxa, mas vocês não podem velar, vocês não podem vigiar, vocês não podem me ajudar nenhuma hora. Sabe o que acontece, meu amado? É que tem hora que a luta é só nossa. E por mais que as pessoas queiram nos ajudar, não cabe a elas, porque o processo de dor é nosso. Só que o que Jesus está dizendo para você é seu, querido. É seu, porque eu precisava moldar você. Eu precisava revelar a minha glória, o meu milagre. Então eu precisei te deixar sozinho, é isso. É isso que Deus estava falando para o Senhor Jesus Cristo. É isso, mas Deus não respondeu, Deus ficou em silêncio. Mas se você for íntimo de Deus, no silêncio você entende o trabalhar dele. Tem coisas que você vai passar e é só você, nem o seu marido que dorme, divide o travesseiro, divide a cama, não vai passar. Você vai dizer: nossa, mas a pessoa está do meu lado e parece que sou eu. Somente eu estou sendo, somente você está sendo moída. Porque o milagre que Deus tem que realizar é para você. Você depois vai comandar sobre outras pessoas, mas o milagre é teu. Quer viver o milagre? Por favor, aguenta o processo. Eu não vim aqui dizer para você que é um processo maravilhoso. Não. Eu vim dizer para você que vai ter dia que vai dar vontade de você largar o processo pro meio do caminho e falar: ei, chega. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. E foi assim com Jesus. Quanto mais Jesus orava, mais a dor aumentava. A ponto, querido, daqueles homens chegarem até ele. E ali ele já sabia. A ponto de na cruz ele sofrer tudo que você já leu na Bíblia e você viu que ele sofreu. Tudo ferido, cortado, todo machucado, sangrando. As pessoas cuspiam no rosto dele. Furou o seu lado, pediu água, deram vinagre. Talvez hoje tudo que você quer, querido, é uma palavra de fé, e alguém entrou com uma palavra de acusação e feriu o teu coração, dizendo para você: você encontra-se hoje do jeito que você tá, porque você é um pecador, porque você é isso. Ei, ainda que você tenha pecado, você tem o Senhor Jesus Cristo que pode te perdoar, é só você se arrepender. E arrependimento nada mais é do que deixar a prática de algo. E onde você vai buscar força para deixar a prática de algo? Lendo a Santa Escritura todos os dias da tua vida. Os estudos já comprovam que aqueles que lê de 4 a 6 vezes por semana a Bíblia, tudo na sua vida melhora. Sua autoestima melhora, sua saúde melhora, sua fé aumenta, o seu modo de ver as coisas aumenta, por mais que tenha problema, mas aumenta. O nosso lado bom que Deus injeta em nós começa a ver saída em todos os lugares. É por isso que tem muitas pessoas que não entendem quando a gente fala que vai dar certo.
tudo estragado, tudo podre, tudo falido, e você tá lá, vai dar certo. A pessoa não entende, por quê? Porque a sua mente, ela já surgiu, já teve um gatilho da fé, porque você leu as Santas Escrituras. Então você não vê o cenário do jeito que ele é, você vê o cenário do jeito que ele vai ficar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? As pessoas me olhavam do jeito que eu estava naquela cruz, sofrendo uma dor terrível. E eu já estava inaugurando o paraíso por um homem que estava condenado. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Que você está vendo o cenário de fato do jeito que os seus olhos físicos veem, mas eu quero que você veja do jeito que os seus olhos espirituais estão vendo. Aquela compra daquela casa vai dar certo, a troca do seu carro vai dar certo, a escola dos teus filhos vão dar certo, a faculdade vai dar certo, a tua empresa vai melhorar, essa vaga de emprego vai dar certo. Continue crendo, mas não tá nada assim, tá tudo podre, tá tudo seco. Aí Jesus manda eu entrar aqui e dizer para você, eu não estava vendo a cruz do jeito que a cruz era. Eu já estava vendo os discípulos que eu já tinha formado, o Espírito Santo já vindo sobre a terra e eu já preparando morada para minha noiva, para vir buscar você e eu. Muitos já estão dormindo. Muitos dos nossos familiares já estão dormindo. Muitos de nós vamos dormir antes da vinda dele, mas nós não sabemos quando. Eu não sei se ele vai vir amanhã, depois de amanhã. Glória a Deus. Que ele venha o antes possível. Eu espero que Jesus volte o quanto antes possível. Porque aqui é só uma passagem. E eu quero aguentar esse processo em santidade para que eu viva o propósito lá na glória, desfrutando da presença do meu rei, podendo chegar lá e abraçar as pessoas que eu amo, poder conhecer Jesus, sabendo que os discípulos morreram de uma forma horrenda, mas eles morreram, querido, por algo maior. Eles não pegaram a bandeirinha e sacudiram a bandeirinha branca, não. Eles disseram, eu tenho a bandeira do Evangelho da Paz e eu vou levar. Ainda que me custe a vida, eu vou levar. Ainda que te custe perda de amigos, continue levando. Porque, infelizmente, é assim. Agora virou crente, agora só fala de Deus. Amigo, você tem que chegar para ele e falar assim, amigo, a gente fala daquilo que a gente tá cheio. Ontem eu tava cheio de ódio, cheio de palavras feias, cheio de desânimo, querendo morrer. Hoje eu quero vida. E eu quero vida com abundância. E eu quero distribuir a vida de Cristo para todo mundo. Mas vai ser árduo, vai. Eu preciso te contar a verdade. Vai ser muito árduo. Mas o propósito, querido, o propósito vai aniquilar todo esse processo de dor. Sabe, querido, quando o Senhor Jesus Cristo disse que está consumado, gente, eu fico ali analisando nas Santas Escrituras, ele dizendo para o povo, ó, está completo. Olha, eu sarei a humanidade. Olha, é pleno. Sabe, querido, é algo surreal, é maior do que você pode imaginar. Eu não sei qual tem sido a tua crença hoje, se você está desanimado em acreditar naquele homem que ressuscitou porque você não tem visto nada mudar na tua vida. Mas Jesus suportou o processo para viver um propósito de glória. E aquele mesmo homem que Deus havia dito para ele que sentia um agrado, este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando João Batista estava batizando ele, esse mesmo homem agora gritou, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Isso o salmista também usou, referindo-se à pessoa de Jesus. Por que agora me desamparas? Por que agora vira o rosto para mim? Por que agora não me atende? Porque não era o tempo de Jesus ser ouvido por Deus. Precisava ser concluído o que Deus tinha feito. Precisava ser concluído aquilo que os dois haviam conversado. Jesus não veio aqui para a terra sem saber o que ia acontecer. Ele já sabia. Embora que quando as coisas foram apertando, era óbvio que ele oraria ao Pai. O que Deus está dizendo para você é que tem muita coisa que nós já conversamos que você ia viver. Mas você precisa entender que o processo dói mesmo. Também Deus não vai entregar essas coisas maravilhosas e grandes na tua mão sem antes forjar em você um caráter forte, um homem forte, uma mulher corajosa. Sabe por quê?
Porque no primeiro batidinha de pé do inimigo, sendo ele de ordem física ou ordem carnal, porque infelizmente é isso. O inimigo usa pessoas e as pessoas se emprestam para ser vaso de Satanás. Eu não posso mentir para você. Eu conheço um pastor que ele não gosta que a gente fala que nem tudo é Satanás. Ele não gosta. Eu respeito muito o santo homem de Deus, mas eu não compreendo de outra forma. Nem tudo é o capeta. Tem gente, irmãos, que tem um coração podre mesmo. Aí eles abrem uma brecha, aí o diabo age. Tem gente que é da natureza dela ser estragada, falar mal, contar mentira, invejar. Eu não vou falar pra você, eu não vou vir aqui pra te contar uma história pra amaciar o teu ego, colocar teu narizinho empinado. Eu não posso. Eu tenho que entrar aqui e falar a verdade pra você. Tem gente que dobra o joelho, ao invés de pedir para Deus abrir os céus, pede para Deus abrir uma sepultura para você. Tem gente que, em vez de falar, Pai, abençoa aquela pessoa que está querendo casar, multiplica o emprego, ai Deus, que as pessoas possam abençoar, elas vão lá e ajoelham para dar errado na tua vida. As pessoas são assim, eu não vou mentir para você. Tem gente que está vendo que você está indo comprar uma casa, que você está indo conquistar um bem material, ao invés delas ou ajoelhar e falar, Pai, abençoa o meu irmão, prepara uma boa compra, um bom desconto, faça algo extraordinário. Não, elas ajoelham e elas pedem que não é o teu tempo. Aí elas começam a mostrar para Deus tudo que você fez de errado, para ver se Deus olha para isso e não age um milagre na tua vida. Por isso que você tem que guardar a tua fé, querido, guardar a tua boca. Nem tudo que você quer você sai falando, sai contando. Tem muitas coisas aí na rede social, como a minha vaquinha online, como algumas coisas, porque é um projeto, é para todos. Mas aquilo que está aqui guardado debaixo de 7 chaves, só eu e Deus sabemos. Só conto para Deus quando dobro os meus joelhos, conto só para Ele. E tem coisa que não falo nem em voz alta, porque eu sei que ao meu derredor tem um bicho sujo, umas cacarecadas lá do meio do quinto dos infernos. Então tem coisa que eu oro ao Senhor só em pensamento, porque eu quero ver o que Ele vai saber. E Ele fica ao derredor pensando, o que será que essa menina tá falando com aquele homem lá de cima? E eu aqui de baixo falando, então papai, realize em mim a tua promessa. Sabe, querido, seja sábio. Seja sábio. Lembra que o Senhor Jesus Cristo falava com os discípulos em parábolas? Porque nem todo mundo podia saber aquilo que Jesus estava dizendo. Tem coisas, querido, que Deus fala em parábola com você. Me desculpa, mas às vezes a pessoa debaixo do mesmo teto, Deus não pode revelar para ela. Porque a comunhão dela não é igual à sua com Deus. E o milagre para você não é para ela. O que Jesus está dizendo assim, eu morri sim, padeci, sofri, nossa, como doeu. Nossa, doeu, eu pensei que ia morrer antes do momento. É isso que Jesus vai dizer. Nossa, como aqui a minha carne doeu. Nossa, que vontade de chorar sem fim. O Jesus homem falando. Aí o Jesus Deus entra e fala, então, mas o propósito era bem maior, aí a carne ali tinha que aguentar. Aguentou o processo, sabe pra quê? Para desfrutar de um propósito maravilhoso. Essa semana, ela é conhecida como a Semana Santa. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo estaria preparando-se já para o enterro. No do sábado, dor, choro. O domingo, ressurreição. É por isso que a gente ceia, para lembrar, fazer menção do corpo e do sangue daquele homem que entregou-se por mim e por você. O que eu vim dizer para você hoje é o resumo de tudo isso. Olha só, toda essa conversa nossa, olha o resumo. Simples, simples e eficaz. Ei, eu morri. Mas sabe para quê? Para te dar vida e vida eterna, uma vida com abundância. Eu morri, mas para vencer por você. Eu morri, mas para que você e sua casa seja salva. Para que vocês sejam os meus amigos. Não é lindo isso? Por amor a gente não mata, a gente dá a própria vida. Por amor, querido, a gente não arranca pessoas do cenário. A gente sai de cabeça baixa para ver o outro feliz. É o que eu sempre falo, querido. Se for para alguém ser feliz e eu precisar abrir mão de algo, não tem problema. Se a tua felicidade é essa, se a felicidade do teu irmão é essa, sai em paz.
Vai em paz. Vai em paz. A reviravolta quem faz é Deus. O que Jesus estava dizendo, se a felicidade de vocês é me colocar num madeiro, pode pôr. Se a tua felicidade consiste em me bater, em me matar, o meu plano é bem maior. Sabe, quando o Senhor Jesus Cristo deixou claro que vocês não me mataram, eu dei minha vida. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas vão achar que arrancaram você do cenário, e você olha pra dentro de você e fala, não, fui eu que saí do cenário. Eu sou muito importante. Como assim? Eu levo Jesus aqui dentro. Não se diminua para se encaixar no mundo de alguém. Você é muito importante, você foi comprado por um alto preço, por um sangue de cruz. Não diminua-se, não se acha incapaz de conseguir os teus bens materiais, de constituir uma família. Não permita que ninguém coloque o dedo no teu nariz, diga que você é pobre, que você é feio, que você é desleixado, que você não vai dar em nada. Não permita, porque tem um homem que ele morreu e ao terceiro dia ele levantou-se. Sabe, querido? E ao levantar-se, ele veio com uma vitória sobre a tua mão. Ele foi sim morto igual um cordeirinho, ó. Jogou a chave fora, calado. Mas quando levantou, que ruja o leão. Quando ele levantou, querido, ele simplesmente, de cordeirinho, passou a ser um leão. O leão da tribo de Judá. Aquele que tem o poder de sentenciar o inimigo da tua e da minha vida. Aquele que tem o poder, querido, de preparar uma morada no céu para você morar. Mas é o mesmo que tem poder de curar você de uma sequela, de um câncer, de um derrame, de um AVC, de um problema no sangue. Ele é o mesmo Deus que tem poder de mudar o diagnóstico, fazer uma cirurgia sem um médico colocar a mão em você. Ele é o mesmo Deus, querido, amado, que livrou Daniel da cova dos leões e livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de uma fornalha. Ele não impediu que estes entrassem no problema, mas esteve com eles no problema para livrar. Sabe o que eu acho interessante disso tudo? Ele não tirou Jesus do madeiro, mas ele deu vitória para Jesus no madeiro. Ali ele estava dizendo, filho, a humanidade é tua. Filho, aquele peso do pecado que veio lá do jardim do Éden não está sobre mais o meu povo. A serpente só tinha poder lá no jardim do Éden, agora não. Agora ela pode vir com aquele jeitinho manso dela que Jesus espremeu a cabeça dela. Agora não. Quando você estava no pecado, quando você não conhecia Jesus, você estava sob o jugo do pecado, do jardim do Éden, vivendo problemas, vivendo circunstâncias, vivenciando coisas horrendas. Mas hoje não. Hoje você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aquele homem que morreu por você, ressuscitou por você, dando a você vida eterna, mas trazendo abundância. Querido, a abundância nada mais é do que você abrir, escancarar mesmo as portas do céu e derramar tudo de uma vez. Eu posso vir aqui com uma caixa de pirulito, uma caixinha de bala e te dou uma bala, mas se eu vier com uma caixa de bala e virá-la de boca para baixo, é uma abundância, vai bala para todo mundo. Aí as crianças correm, o jovem corre, até os anciãos vai correr na brincadeira, é abundância, é isso que Deus está dizendo. Eu não vou colocar só uma coisinha na tua mão, tá vendo? Pega a sua mão e faz assim, faz uma conchinha para receber, ó. Deus não está dizendo para você que vai colocar só uma gota. Ele vai abrir as janelas do céu. E chegou um tempo para você viver coisas novas e coisas extraordinárias. Coisas abundantes. Tudo aquilo que Jesus venceu na cruz por você e pela tua família, você e tua família vai viver. Só não vive, querido, quem abandona o processo. Você só não vive o cumprimento de uma promessa se você desistir pelo caminho. E eu sei que a gente desiste de muita coisa pelo caminho porque é tão cansativo. E aí a gente deixa de viver a glória da última casa, porque já não tem mais esperança, já não tem mais fé. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, seja aumentada a tua fé hoje.
Que o Senhor Jesus Cristo abra os teus olhos espirituais, para você não ver o problema, mas ver o lugar da tua chegada. Eu desejo para você uma sexta-feira santa de paz, onde mataram o teu Senhor Jesus Cristo, onde o seu, melhor dizendo, onde o seu Senhor Jesus Cristo entregou a própria vida, mas para te dar vida. Eu profetizo um final de semana de paz, um final de semana de alegria, um final de semana onde o Senhor Jesus Cristo possa ressuscitar os teus caminhos, tudo o que é teu, sua vida espiritual, ministerial, conjugal, familiar, profissional, que o Senhor Jesus Cristo possa trazer para perto aquele que hoje encontra-se afastado de você, que encontra-se fora da tua casa, fora do teu ciclo de amizade, tudo aquilo que é bênção para você. Eu profetizo que vai retornar, vai ser um final de semana que vai ficar marcado na tua história, não como mais um final de semana de Páscoa, mas um final de semana onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai fazer sonhos, projetos e promessas que Ele mesmo havia dito ao teu respeito ressuscitar. Somente creia.